Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência mais uma vez conosco aqui essa semana. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios o casal Carlos e Alessandra. A Alessandra, o nome completo dela é Alessandra Pereira Bombonati Rodrigues, casada com o Carlos Roberto Rodrigues. O Carlos é microempresário e a Alessandra trabalha com ele na sua empresa. Seja bem-vindo, Carlos, ao programa. Olá, Gustavo. Satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Alessandra, seja bem-vinda. Obrigada, Gustavo. É uma honra estar aqui com você. E mais um casal está conosco aqui para compartilhar a sua história de vida. Com certeza você vai aproveitar muito esses momentos com esse casal aqui conosco. Então, Carlos, como é que era a sua vida antes de você conhecer a Alessandra? Como é que era a sua formação familiar, a maneira que você foi criado? Bom, Gustavo, eu vim de uma família humilde. Eu sou o sétimo filho de 8 não, são 5 meninas e 3 meninos, né? Sim. Eu sou um dos caçulas e nossa vida, nasci aqui em Jacareí, com um aninho já fui para São Paulo, minha infância foi em São Paulo, aquela vida simples, né? Uhum. E muito cedo comecei a trabalhar para ajudar a família e com 11 anos voltei aqui para Jacareí de novo, né? E comecei a trabalhar com 14 anos aqui em Jacareí, efetivamente. Comecei a estudar, né? Terminar meus estudos aqui em Jacareí e, enfim, eu passei basicamente minha infância trabalhando para sustentar, dar uma ajuda para a família. Muito bom. E você, Alessandra? Eu vim de uma família de pais separados. Meu pai, lamentavelmente, se envolveu com o vício da bebida e isso acabou gerando um divórcio entre os meus pais. E até os 9 anos eu fui filha única, quando a minha mãe se casou de novo e teve o segundo filho, que hoje está com 27 anos. Por conta da separação, a minha mãe sempre me criou para ser independente, para não depender de ninguém, para não pedir nada para ninguém. Então eu também comecei a trabalhar muito cedo. Eu morava numa cidade do litoral, onde era bastante difícil conseguir emprego, somente na temporada. E um pouco mais velha, eu fui convidada para trabalhar em Jacareí. Eu acabei vindo, eu tinha um noivo nessa cidade e eu vim com todo o apoio da minha mãe contra a vontade dele. Um pouco mais adiante, o noivado acabou se desfazendo por conta da distância, não deu certo, né? E eu continuei na cidade de Jacareí, onde eu estou há 14 anos. Ok, muito bom. Carlos, voltando um pouco então à sua história, como é que foi o contexto familiar onde você foi criado? Você estava dentro de uma família bem estruturada? Seu pai e a sua mãe eram presentes? Como é que foi a sua formação dentro da sua casa? Gustavo, meu pai, ele foi um homem muito honrado, né? Ele trabalhava muito e nos educou de forma digna. Minha mãe também. E dentro do ambiente familiar, éramos todos irmãos unidos, né? Um cuidando do outro. Como eu e o meu irmão, os dois últimos eram os menorzinhos, nós tivemos muito apoio dos mais velhos, né? E a parte afetiva do meu pai e da minha mãe, principalmente do meu pai, não era tanto como o da mãe, né? A mãe sempre estava mais presente, estava ali com a gente, enfim, cuidando, né? Meu pai só cuidava mais da parte de trazer o pão para casa, né? Uhum. E os irmãos cuidavam da gente. Meus irmãos todos trabalhavam, todos eles desde pequenininho foram trabalhar em fábrica. Eu lembro que o meu irmão João, que hoje está morando em Santos, ele com 11 anos de idade já pegava aqueles trens em São Paulo, no subúrbio que falava, ia para o centro da cidade, já para engraxar sapato, para tirar algum sustento para a família. Todo mundo trabalhava, né? Todo mundo trabalhava. E um detalhe, eu comecei a estudar só com 8 anos de idade, porque eu era muito miudinho, minha mãe tinha dó
teve dó de me colocar na escola, porque eu era muito baixinho, magrinho. Aí já me colocou com 8 anos, quando eu estava um pouquinho mais forte. Sim. E assim foi. O ambiente dentro de casa sempre foi com muito carinho. E um fato que me chamou muita atenção, até recentemente, antes de eu casar, foi que minha mãe tinha um probleminha no coração. E eu passei quase minha infância toda cuidando da minha mãe, né? Eu fui um dos últimos, ou o último filho a sair de casa antes de casar. Então, até bem pouco tempo, eu cuidei muito da minha mãe antes dela falecer. Muito bom. Alessandra, você comentou na primeira parte da sua fala que você viveu numa família onde o seu pai, pelo jeito, saiu muito cedo de casa, não é isso? Sim. O que ocasionou isso dentro da sua vida? Você como filha única, né? Que era, sem o seu pai dentro de casa. Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos apenas. Então, embora eu tivesse 4 anos apenas, eu vi muitas coisas ruins devido ao vício do meu pai. Então, a princípio, a separação para mim foi muito boa, porque não tinha mais briga, não tinha mais desavença, não tinha mais discussões, né? E como minha mãe se empenhou em ser uma mulher completa, né? Porque ela tinha muito medo de falhar e mais tarde alguém falar para ela, olha, sua filha é o que é porque você não foi uma boa mãe. Então ela se empenhou muito, se desdobrou muito. Então a princípio eu não senti muita falta, né? Eu não tive convívio nenhum com meu pai, por falta de comunhão da parte deles. Eu fui criada somente com a minha mãe mesmo. Não tive convívio nenhum com o meu pai. Eu fui ver o meu pai novamente, eu estava com 22 anos, né? Então a princípio eu não senti falta nenhuma. Eu fui sentir falta lá na frente, depois que eu me casei. E isso causou alguma coisa na sua vida em relação a... Você se sentiu rejeitada, ou enfim, ou você teve algum problema sentimental com a vida do seu pai por causa dessa situação toda que aconteceu? Não, a princípio não. O que eu senti que mexeu muito com a minha vida foi porque eu não tive uma estrutura de um homem dentro de casa, né? Então eu não tive aquela noção de pai, mãe, de uma família completa dentro de uma casa. Então toda a referência que eu tinha de família estava em cima da minha mãe. Então isso fez com que ela se desdobrasse muito e fez com que eu visse a minha mãe de uma maneira tão completa que eu não sentia falta do meu pai. Mais adiante eu fui perceber que alguns desvios de comportamento que eu tinha, como por exemplo ser mandona, ser autoritária, achar que eu não precisava de ninguém para nada, que eu sozinha me bastava, que eu não tinha que pedir nada para ninguém, eu percebi que isso veio da minha relação com a minha mãe. Eu sempre via a minha mãe desta forma e eu achava que era normal uma mulher sozinha se bastar, não precisar de mais ninguém. É interessante você notar, caro telespectador, que o núcleo familiar ele é constituído de pai e mãe e, na presença dos filhos, os filhos também. E veja o relato da Alessandra aqui, que é importante você entender que o núcleo familiar, da maneira com a qual ele foi criado com a constituição do pai e da mãe, ou seja, com papéis e com figuras diferentes dentro de casa. E o que ela está nos relatando aqui é que essa ausência paterna gerou na formação dela, mulher, uma autossuficiência em relação a tudo que ela foi fazer daí para frente. É o que nós estamos falando sempre nos programas aqui. Nós somos fruto da formação que nós temos dentro de nossas casas e nós levamos isso para os nossos relacionamentos e isso é uma coisa importante que você deve considerar, ok? Carlos, um pouco então em relação à sua vida também nessa época, qual a característica que você vê hoje mais forte que você trouxe de dentro da sua casa para a sua vida atual? Bom, eu vejo, Gustavo, nossa educação sempre foi rígida, né? Sempre respeitar os mais velhos, não mentir e ser honesto o máximo que você puder. Então, e ter o coração, não ter o coração de pedra. Para quem me conhece, eu acho que todo mundo chama me chama de coração mole. Procuro sempre estar ajudando todo mundo, como eu aprendi na minha infância. Então, basicamente, minha mãe
e meu pai me deram esse tipo de segmento para minha vida. Segue esse caminho que vai dar certo para você. E assim eu estou fazendo. Estou tentando, pelo menos estou tentando até hoje, seguir nesse caminho. Ok, muito bom. Estamos fazendo um breve intervalo agora a partir desse momento. Esteja conosco, daqui a pouco nós voltaremos com o programa Vida 3. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor, corretora de seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenor@uol.com.br. Estamos de volta ao programa Vida 3, obrigado pela sua audiência. Agora é o segundo bloco desse programa de hoje, aqui com o Carlos e a Alessandra nos nossos estúdios, contando um pouco da sua vida para você, caro telespectador. Carlos, então, nós já falamos um pouco sobre a sua infância. Sim. E como é que você veio a sair de casa? Bom, Gustavo, eu fui o último filho a sair de casa, casei com 26 anos de idade. E logo nos primeiros meses de casado, minha ex-mulher na época ficou grávida e veio a Mariana, né? A Mariana hoje está com 27 anos de idade e meu casamento foi feliz, posso dizer que foi feliz porque durou 18 anos e infelizmente o casamento teve um desgaste e nós nos separamos há 10 anos atrás. E aí começou minha jornada, eu estava com 44 anos de idade e enfim, foi muito triste porque toda separação ela gera uma tristeza, é um luto, não é? A gente vê o filho ali no meio do fogo cruzado e o filho triste e nenhum filho quer que os pais se separem, enfim, mas não houve jeito, eu acabei saindo de casa, procurei um auxílio na casa da minha irmã, fui para a casa da minha irmã, e mesmo porque eu imaginava que poucos meses depois o casamento poderia voltar, né? Nós nos reatarmos, né? Mas infelizmente não foi possível. E a minha vida depois da separação se tornou vazia. Eu era um homem muito triste, deprimido. Para você ter uma ideia, eu tinha 73 quilos na época, eu fui para 58 quilos. Procurei ajuda com médicos para depressão. Não me envolvi com álcool, nada disso. Não quis saber de arrumar outra companheira, nem atrás disso. Eu me lembro que tinha alguns amigos que me viam triste e me levavam para a noite, para sair à noite, enfim, para tentar me trazer a vida, porque eu fiquei muito deprimido.
Eu me lembro que eu vivia aí para a cidade de cabeça baixa. Todo lugar que eu ia, lugar público, eu andava só de cabeça baixa, com saudade da família, sempre pensando em voltar para a família. Mas enfim, não teve jeito. E assim eu comecei a tocar minha vida, procurar seguir em frente, né? Levantar a cabeça. E gozado que eu não tinha muita fé, mas eu me lembro que várias vezes eu procurava, aqui em Jacareí, eu procurava entrar numa igreja para fazer uma oração, pedindo para Deus me proteger, me ajudar, que eu estava muito deprimido. E enfim, essa foi minha trajetória de separação, né? E eu não desejo passar por isso de novo, porque é muito triste. Só quem está num processo de separação e gosta de ter família, gosta de estar todo mundo unido, sabe o que eu passei. Eu vi várias vezes minha irmã, meu cunhado chorando, e ver a minha tristeza, né? A minha filha também, ela tentava fazer de tudo para me erguer. Ela via estampada na minha fisionomia a tristeza de estar longe de família. Por isso, Gustavo, eu posso dizer para vocês, né, que a separação não é uma coisa fácil. Pelo menos para a pessoa que gosta da família, gosta de ter um lar, gosta de estar ali assistindo um filme com os filhos e fazendo uma compra com a família. Enfim, é muito triste. É interessante você notar, caro telespectador, que, como nós já temos falado aqui nos programas, ninguém quer se separar, né? Você não queria se separar, ninguém busca a separação. As pessoas se separam porque, infelizmente, elas não têm mais armas para lutar pelo seu casamento. E chega no momento que não há mais convívio e aí cada um tem que ir para o seu lado. Mas a nossa ideia aqui e a proposta do programa é trazer para você ferramentas, é trazer para você armas, para que você possa realmente ter consciência que é possível você restaurar o seu casamento. O Carlos ainda não contou sobre a sua história atual, mas você vai ver que muita coisa poderia ter sido revertida. Lógico que naquele momento ele não estava armado com aquilo que ele conheceu depois, para que ele pudesse tratar essa situação na vida dele. Mas creia que é possível. Se você está num processo como esse que ele está falando aqui, um processo até de depressão, e você realmente não tem mais vontade de viver, creia que Deus tem algo de especial para você e você pode superar essa situação difícil da sua vida e você pode voltar a ser feliz. Creia nisso. Alessandra, então, e você? Como é que você veio a sair de casa? Bom, eu recebi um convite para trabalhar em Jacareí, eu namorava e como não tinha planos para um casamento, para alguma coisa mais séria, era um noivado que já vinha se arrastando ao longo tempo, mas sem grandes planos, eu não vi problema nenhum em aceitar o convite de mudar para uma outra cidade, mesmo contra a vontade do até então meu noivo. E eu vim para morar com uma colega. E aí o noivado ainda durou mais algum tempo ainda, mais uns 2, 3 anos aproximadamente, totalizando 6 anos. Mas com a distância era muito difícil, foi se desgastando, foi tendo uma quebra de confiança, né? E nós tínhamos que tomar uma postura. Ou eu largava tudo aqui e voltava para minha cidade, ou ele largava tudo lá e vinha ficar junto comigo. Como nenhum dos dois queria abrir mão disso, tomar a decisão, nós optamos por terminar o relacionamento. Como nós estávamos juntos há um bom tempo já, 6 anos, foi bastante sofrido, pelo menos da minha parte. Eu também estava muito triste, fiquei muito magra. Junto com essa situação, a minha colega que morava comigo decidiu voltar para a cidade dela e eu fiquei totalmente sozinha. E eu não queria voltar, então eu relutei bastante em ficar, mas isso acabou causando danos à minha saúde. Eu também fiquei bastante deprimida, também fiquei muito magra. Eu passava noites e noites na janela sem dormir. Acabei fazendo uso de medicação, tarja preta, para dormir.
e o resultado de eu ficar noites e noites na janela sem conseguir dormir me resultou também numa pneumonia. E mesmo assim eu não queria voltar, eu queria continuar aqui. Veja, caro telespectador, que são situações que muitas pessoas passam, muitas pessoas realmente passam situações complicadas. Veja, no caso de um noivado, não é muito diferente do caso de um casamento. Até porque a pessoa que já está noiva, ela já tem um envolvimento mais íntimo com o seu noivo, e isso acaba gerando o que nós falamos no curso Casados para Sempre, que é a formação da uma só carne, ou seja, um princípio divino que acaba fazendo com que os dois fiquem aliançados de uma maneira muito profunda. E qualquer cisão, qualquer separação, quer seja mesmo antes do casamento, ou numa situação de noivado, ou até de um namoro, já um namoro que já existe um tempo, já que você já tenha, isso pode gerar uma frustração e, como o Carlos falou, um sentimento de luto mesmo, né? Certa vez uma pessoa que fez o curso conosco, que estava se separando, mas graças a Deus ela não chegou às vias de fato da separação, ela comentou que no momento que ela estava longe do seu marido, ela comentou que era como se ela estivesse com uma pessoa morta, mas que vivia. Esse é um sentimento daquela pessoa que realmente se separa, né? É alguém que parece que já morreu, mas ainda continua vivo, continua presente, e você tem que conviver com aquele defunto, com aquela pessoa que aparentemente não existe mais, mas que está ali à sua volta. Você tem que conversar, você tem que compartilhar, você tem que, enfim, ainda mais quando se existem filhos dessa relação. Então, fica essa palavra para você. Creia que a separação não é a melhor solução. A nossa proposta é que você entenda que a reconciliação, você tendo as ferramentas necessárias, as armas necessárias, ela é possível, e você pode ser feliz com o seu cônjuge atual. Você pode ser feliz com a pessoa com a qual você já tem um relacionamento, já tem um envolvimento, inclusive em se tratando também de filhos. Ok, queridos? Antes da gente encerrar, eu queria mostrar para você, caro telespectador, mais uma vez, esse livro que se chama Princípios para uma Vida Feliz. Ele é um livro que o programa está disponibilizando gratuitamente para você que desejar receber. Ele tem alguns princípios básicos de vida que são extraídos da Bíblia Sagrada. Você pode ler, você que não tem afinidade com a Bíblia, é o livro indicado para você, porque é um livro básico, é um livro que nós tentamos tirar ao máximo possível as palavras complicadas, colocamos mais um vocabulário contemporâneo para que você possa entender alguns princípios básicos que a Bíblia traz para você. Então, se você tiver interesse de conseguir um livro desse, entre em contato conosco através do Facebook ou através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela, que nós gratuitamente enviaremos para a sua casa pelos correios, ok? Então, peça o seu, que com certeza você vai conseguir entender um pouco mais aquilo que nós estamos falando aqui no programa Vida 3. Nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos, gostaríamos de convidar todos para estarem assistindo também às nossas próximas reprises, que vai passar ainda durante essa semana. Gostaríamos de desejar um bom ano novo para todos aí que estamos no começo do ano, que vocês possam realmente ter os seus sonhos realizados neste ano. E no próximo programa estaremos aqui novamente com o Carlos e a Alessandra. A história deles não acabou, vocês vão ver que vai haver um final feliz nessa história, ainda desencontrada, a Alessandra para um lado, o Carlos para o outro, o Carlos separado, a Alessandra também vindo de um noivado conturbado, os dois magros, imagine os dois magrérrimos, né, a situação que eles estavam naquele momento, mas tudo se reverteu e vocês vão saber como isso desenrolou na semana que vem. Esteja conosco, tenha uma semana de vitória, que Deus abençoe a todos e até logo. Obrigado pela sua atenção.